Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Espero que estejam todos vocês muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de quarta-feira, que vamos continuar dando continuidade ao nosso tema para falarmos sobre aspectos comportamentais que interferem negativamente nos nossos relacionamentos. E esse mês de abril estamos falando sobre aspectos comportamentais, variações comportamentais da raiva. Seja bem-vinda, Iris, obrigado pela presença. E especificamente hoje vamos falar a respeito de uma variação comportamental da emoção da raiva que se chama irritação. Como que a gente pode fazer para lidar com a bendita da irritação? Esse é o tema da live de hoje. E vamos falar a respeito dessas coisas todas, né? Agradeço pela presença, né? E vamos conversar sobre alguns aspectos aí de irritação, né? Bom, oi mãe, seja bem-vinda. Frase do dia de hoje, né? Vamos para a nossa frase do dia de todas as semanas, como a gente costuma fazer sempre. A gente, né, vai falar sobre isso aí. A frase do dia de hoje é uma frase de Oscar Wilde, que diz o seguinte: não deixe de perdoar os seus inimigos, nada os irrita tanto. Olha que frase legal. Não deixe de perdoar os seus inimigos, nada os irrita tanto. Então, dentro dessa fala da irritação, a gente precisa falar, né, assim, refletir um pouco a respeito do que outras coisas acabam fazendo com a gente positivamente e com o outro também, né? Bom, no domingo, hoje é na sexta-feira nós vamos ter a live da virtude. Então, fique ligada para que você saiba qual vai ser o tema da live de sexta-feira. Vai ser às 21 horas também. Não vou anunciar o tema, vai ser sempre surpresa. Agora os temas vão ser todos surpresa para o pessoal ir acompanhando, né? E aí a gente vai, né? Enfim, mas convido o povo para estar presente, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos começar a nossa live. Primeiramente, eu quero trazer o conceito para vocês a respeito de irritação. Eu achei interessante que eu consegui buscar, né, fazendo uma pesquisa, um conceito da própria medicina. Que eu falei, olha, esse conceito aqui ele vai ilustrar muita coisa interessante que a gente precisa saber a respeito da irritação. Então, a medicina diz o seguinte: a irritação é um tipo de reação esperada que geralmente acontece, né, quando um nervo recebe um estímulo, nervo do físico, do corpo humano, né? E olha o tanto que é engraçado, porque quando a gente manifesta a emoção da irritação, que é o ato ou efeito de você estar irritado, sempre vai ter algum estímulo fora, provocando algo em você que você tá meio irritado com aquilo, né? Engraçado demais isso, porque é a exaltação que a pessoa manifesta diante de algo que está provocando essa irritação na pessoa. Então, sempre está relacionado com algo fora da pessoa, né? Pode ser dentro também, mas a irritação tem isso, é algum estímulo que está na pessoa e isso manifesta algum incômodo. Essa é a forma da gente perceber a tal da irritação, né? Então, por que a gente fica nesse estado de irritação? É quando eu estou incomodado com alguma coisa que eu não sei onde está a fonte desse incômodo. Geralmente a irritação surge assim. Eu sei que tem algo incomodando, mas eu não sei cadê onde está e nem sei como me livrar dessa irritação e desse incômodo. Aí por isso que eu começo a manifestar a irritação. Então já sinaliza para vocês o seguinte: você está irritado? Tem alguma coisa incomodando. Qual que é a pista? Você tem que parar para identificar o que é a tal da irritação e, consequentemente, você saber o que fazer com ela. E, gente, hoje tem uma receita simplesmente incrível para a gente saber como lidar com a irritação. Muito bom, fica até o final que você vai descobrir qual que essa vai ser a parte de como lidar, que eu geralmente sempre deixo no final mesmo, tá? Tá, então assim, sabendo o que é a irritação, a gente já deu o conceito, vamos falar um pouco sobre alguns contextos que costumam manifestar, né? Esses contextos a gente tem que parar para pensar neles, gente, porque
Como aqui nós estamos fazendo esse trabalho de segunda, quarta, sexta e domingo, a gente fazer algumas lives para você parar um pouco, pensar na sua vida, refletir algumas emoções, algumas manifestações de comportamento que você tem com as pessoas tendo reações comportamentais com você. E esse processo de interação, ele pode ser traduzido em qualidade ou má qualidade nas relações sociais. A gente vai fazer isso, assim, vamos pensar agora é o momento de pensar, reflexão, reflexivo. Quais são os contextos que a gente geralmente tem mais irritabilidade? Lembra que eu falei? É um incômodo que eu tô lá sem saber cadê ele. Então é hora de parar para pensar. Peraí, é na amizade, são nas amizades que eu manifesto um pouco mais de irritabilidade ou as pessoas ficam mais irritadas comigo? É no campo amoroso? É no trabalho? É onde, né? Por exemplo, situações de desrespeito nas amizades ou quando alguém fala mal de você nas costas, por exemplo, né? Isso te gera irritação ou não? No contexto amoroso, por exemplo, quando você está lá relacionando com alguém, se essa pessoa está lá acusando você de algo que você não fez, isso te gera irritação? Ou então, lá no contexto amoroso ainda, quando essa pessoa começa a manifestar atitudes de sufocamento, né? Ela fica te pressionando, te sufocando, né? Isso gera irritação em você ou não, né? Ou então, no contexto amoroso ainda, a pessoa, ela geralmente faz algumas provocações para poder te encher as paciências, né? Ou então ela fala aquilo que você não gosta de ouvir de propósito só para te provocar, para te gerar irritação. No contexto amoroso, e às vezes esse contexto de provocação ele pode estar relacionado às amizades também, né? Família, enfim. Então, sempre tem essas coisas aí que a gente tem que parar para pensar. Para eu saber manejar a minha irritação, do outro eu não tenho controle, mas da minha irritação eu tenho que saber identificar. Peraí, o que a pessoa está fazendo para me provocar irritação? Então, eu tenho que tomar consciência para eu saber o que fazer com isso, né? Esse é o processo que todos os seres humanos precisam despertar. Então, contexto amoroso está aí. No trabalho, por exemplo, quando eu estou lá no trabalho, o que me gera irritação? É quando o chefe, por exemplo, do meu trabalho, ele começa a me explorar naquelas atividades que eu estou exercendo. Esse contexto de exploração me dá irritação, do tipo assim, nossa, mas eu não quero fazer isso, por que ele está me mandando fazer? E aí eu fico irritado, eu faço aquilo bravo, né? Manifesto ali uma raiva. Porque o meu objetivo, como uma variação da raiva, a irritação, eu tenho um objetivo a alcançar e esse objetivo ele está sofrendo interferência. Aí por isso que eu manifesto irritação. Ou então, aquele chefe, ele te critica por tudo que você faz? Ou um amigo, ou um familiar, ou alguma outra pessoa fica te criticando. Então isso são formas da gente parar para pensar onde está o foco da minha irritação. Eu tenho que saber. A minha irritação está mais no amor, está mais no trabalho, está mais na família, está mais nas amizades. Sabendo disso, sabendo que isso, né, enfim, está acontecendo, eu tenho que avaliar duas coisas, né? Porque assim, por que a gente se irrita então? Quais são as causas dessa irritação? Eu preciso parar para analisar uma coisa. Elas podem ser causas biológicas. E eu tenho que diferenciar isso para não achar que tudo que me gera irritação é sempre algo psicológico ou emocional. E nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de quais são as coisas que geralmente costumam manifestar, despertar irritação em nós e é uma coisa puramente biológica. Não tem nada de emocional e nada de comportamental. Tá? Vamos lá. Por condições médicas. A abstinência de alguma substância química, como por exemplo, o tabaco ou o álcool, se a pessoa tiver uma dependência, né? Então isso gera irritabilidade. A pessoa está na privação daquela substância específica e essa privação está gerando nela irritação. Outra coisa, é engraçado, tá, gente? Mas está aqui, né? Prisão de ventre. Isso também pode causar irritação. Sabe aquela expressão assim... Nossa, fulano tá enfesado, né? Tá cheio de fezes. Reflete isso, a pessoa tá com uma certa prisão de ventre. Isso dá irritabilidade, aumenta a irritabilidade, né? Outra coisa, se a pessoa toma um medicamento de uso contínuo, esse medicamento pode provocar uma reação, aumento da irritabilidade, né? Pode ser medicamento para controle emocional ou algum outro
tipo de medicamento, às vezes antibiótico, alguma outra coisa assim, anti-inflamatório, né? Dor de cabeça, gente, gera irritabilidade. E a dor de cabeça ela pode ser por problema de vista, pode ser por algum tipo de enxaqueca que a pessoa tem, que tem mais componente emocional, né? Outra coisa que é biológica, anemia, deficiência de ferro causa irritabilidade, né? Outra coisa, transtornos da tireoide, alteração na glândula da tireoide, gera irritabilidade, então por isso tem que ter um acompanhamento médico. Outra coisa, baixo nível de açúcar no sangue, hipoglicemia, gera irritabilidade, que é coisa biológica. Outra coisa para vocês mulheres aí, né? TPM, tensão pré-menstrual, gera irritabilidade. A pessoa fica lá, né, num nível mais bravo ali. Outra coisa, alteração do sono, distúrbios do sono, também gera irritabilidade. Se a pessoa tem insônia, ou então ela tem apneia do sono, que ela não consegue dormir a noite toda, ela fica picotando o sono dela, né? E aí não consegue dormir direito. Ela tem pesadelos, né? Alguns terrores noturnos, tem sonambulismo, algumas coisas nesse sentido. Então isso também gera irritabilidade, porque ela vai acordar, né? Alterar o ritmo circadiano dela, né? E fica sonolenta, fica chateada, né? Ali meio incomodada com as coisas. Então os distúrbios do sono aumentam a irritabilidade. Tá? Outra coisa, infecções, especialmente as infecções virais, que é uma condição biológica, isso pode aumentar a irritabilidade. Fadiga prolongada, gente, um cansaço aumentado ali por um excesso de esforço com relação a alguma coisa. Essa fadiga também aumenta a irritabilidade. E o que a gente chama da síndrome de burnout, né? Quando a pessoa está num nível muito grande mesmo de trabalho, a irritabilidade aparece. Então, dentro dessas situações de condição biológica, a gente precisa observar de que isso naturalmente faz o corpo do indivíduo manifestar irritabilidade que não tem nada a ver com aspectos comportamentais. Tá, agora vamos para os aspectos psicológicos de verdade, né? Então assim, se a pessoa ela está apresentando um transtorno de humor crônico, que é o que a gente chama de uma distimia ali, uma alteração do humor, fica num ciclo um pouco mais, uma tristeza irritável, enfim, alguma coisa assim, isso aumenta, né, o nível da irritabilidade. Outra coisa que também aumenta é transtornos de ansiedade. A ansiedade ela pode gerar irritabilidade, principalmente porque ela entra num quadro de estresse, de sobrecarga muito grande, emocionalmente falando, né? Então, a pessoa fica com raiva de ter crise de ansiedade, porque ela não quer, né? Entre outras coisas. Depressão é um dos sintomas de irritabilidade, transtorno depressivo, né? E outra coisa também que aumenta a irritabilidade é o TDAH. Se a pessoa tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela pode aumentar esse nível de irritabilidade dela, por conta dessa condição emocional. Agora, quando é algo, eu não estou dentro de nada disso, Gulliver, o que faz com que eu fique irritado, né? Então, como a gente está refletindo sobre a emoção da raiva, se tem algo me incomodando e eu não sei cadê, o que eu quero, qual é o objetivo que eu quero com esse incômodo? Tirar ele de perto de mim. E se eu não sei cadê esse incômodo, o que acontece? Eu fico com raiva, né? Aliás, eu fico irritado. Quando eu não sei cadê a fonte do incômodo, eu fico irritado. Por isso que me gera essas irritabilidades todas. Agora, quando eu sei a fonte do incômodo, eu já tenho um objeto para direcionar minha raiva. Eu sei cadê, o foco está ali. Aí é a hora que eu manifesto raiva. Mas eu não fico naquela situação irritadiça, assim, do tipo, sabe aquela coisa assim? Tudo irrita, né? O barulho lá de fora irrita, a coisa varrendo, uma vassoura passando irrita, tudo irrita, né? Essa irritabilidade muito grande, né? Barulho às vezes, enfim. Porque eu não sei cadê o foco do meu incômodo. Então eu tenho que parar para tomar consciência dele. E isso é o que nos deixa irritados, né? Agora, nesse ponto da irritabilidade aí, a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer para saber lidar. Porque se eu tenho que tomar consciência do foco da minha irritabilidade, eu tenho que fazer o que com isso? Eu preciso saber pensar onde que está o foco da irritabilidade, né? Aí, isso envolve o quê? Parar, pensar, refletir. E para isso, eu quero trazer para vocês um texto que eu vou fazer uma leitura aqui devagarzinho para vocês,
sobre o Tao. Vocês já ouviram falar dessa filosofia do Tao? Sabedoria do silêncio interno. É um vídeo genial, 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 que fala sobre muita coisa interessante. E se vocês assim já tiverem ouvido falar, enfim, me perdoem, mas eu quero ler para vocês, para a gente poder ir falando ponto por ponto, sabe? E que ilustra muito bem como que eu vou descobrindo as fontes da minha irritabilidade, que geralmente está muito mais dentro de importâncias que eu estou dando, de objetivos que eu estou querendo alcançar com algo que eu não tenho controle. Obrigado, Ju. Diante de coisas que eu não tenho controle, né? Que é ter o controle do outro, ter controle de situações, enfim, isso eu não consigo ter controle. E se eu consigo internalizar essa sabedoria do silêncio interno, que é uma filosofia um pouco mais oriental, que eu acho genial, muito, muito boa, eu consigo acalmar dentro de mim. Nossa, isso é precioso, assim, precioso. E eu vou ler com vocês aqui. Depois eu mando as referências, tudo certinho. Só digitar no Google lá, Tao, a sabedoria do silêncio interno. Vocês vão descobrir. Mas eu quero ler para vocês. Olha que legal. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, você deixa sair uma parte do seu Ki, que ele chama CHI, que é uma energia. Então, se você fala, você está gastando energia para soltar algo para fora de você. Assim, aprenderá a desenvolver a arte de falar sem perder energia. Então, pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve, preciso no que você vai falar, já que cada vez que você fala uma palavra, você deixa sair uma energia de dentro de você. Se você aprende a arte de falar, você fala sem perder energia. Nunca faça promessas que não possa cumprir. Olha aí, já aumenta o nível de tolerância e a gente evita irritabilidades. Não se queixe, nem utilize palavras que projetem imagens negativas, porque se reproduzirá ao seu redor tudo o que tenha fabricado com suas palavras carregadas de energia pessoal, do seu Ki. Olha que interessante. Não se queixe, nem utilize palavras que projetem imagens negativas, porque se reproduzirá ao seu redor o que você tenha fabricado dentro de você com essas palavras carregadas de energia interior. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, é melhor não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho. Observe, reflita a energia. Olha que incrível isso. Aprenda a ser como um espelho. Observe, reflita a energia. Olha que genial. O universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque aceita sem condições os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas ações. E o universo nos envia o reflexo da nossa própria energia através das circunstâncias que elas se apresentam diante de nós. Que outras palavras? As consequências dos nossos atos. Então, o universo é o melhor exemplo do espelho, né? Porque ele aceita tudo que a gente produz e ele envia de volta para a gente tudo aquilo que a gente produziu nas circunstâncias de vida que a gente tem. Se você se identifica com o êxito, você terá êxito. Se você se identifica com o fracasso, você terá fracasso. Assim, podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna. Meu Deus, essa frase é um soco na cara, eu vou repetir. Assim, podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna. Olha que lindo isso. Aprenda a ser como o universo, escutando, refletindo a energia, sem emoções densas, sem preconceitos. Olha aí.
Aprenda a ser como o universo, escutando, refletindo a energia, sem emoções densas, sem preconceitos. Por quê? Sendo como um espelho, com o poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar oportunidade de se impor com as suas opiniões pessoais, evitando reações emocionais excessivas, você tem oportunidade de uma comunicação sincera, fluida. Legal isso, né? Olha aqui a gente evitando irritabilidades. Se você aprende a ser como o universo, escutando, refletindo as energias, né? Sem emoções densas, sem preconceito, coisa que você produz dentro de você, negativo, você começa a ser como um espelho, né? Você reflete essa positividade. Com esse poder mental tranquilo, em silêncio, né? Sem dar a oportunidade para você impor opiniões daquilo que você produziu de negativo dentro de você. E aí você evita o outro reagir negativamente a você, de forma excessiva, com aquelas emoções carregadas, né? E aí você tem uma oportunidade ali de uma emoção ou de uma comunicação sincera e fluida, né? Não se dê demasiada importância, seja humilde, pois quanto mais você se mostra superior, inteligente e prepotente, mais se torna prisioneiro da sua própria imagem e vive num mundo de tensões e ilusões. Olha que genial isso, meu Deus! Não se dê demasiada importância, seja humilde, pois quanto mais você se mostra superior, inteligente, prepotente, mais você se torna prisioneiro da sua própria imagem e vive num mundo de tensões e ilusões. Olha que genial isso! Seja discreto, preserve sua vida íntima. Desta forma, você se libertará da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente, invisível, misteriosa, indefinível, insondável. Não entre em competição com os demais. Olha aqui, ó, a fonte de irritação. Eu tô irritado por quê? Não sei, mas eu queria... não sei o que eu quero. Aqui, competição. Se você está no seu trabalho, no casamento, tentando competir, você fica irritado com isso, porque você quer superioridade, você quer ali, ó, tá por cima. Não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre nos dá o necessário. Ajude o próximo a perceber suas próprias virtudes e qualidades. Ajude o próximo a brilhar. O espírito competitivo faz com que o ego cresça e inevitavelmente crie conflitos. E esses conflitos geram irritação. Tenha confiança em si mesmo, em si mesma. Preserve a sua paz interior, evitando entrar na provação e nas trapaças dos outros. Percebeu coisa errada? Foge disso, some, corre léguas. Não se comprometa facilmente, agindo de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação. Consciência profunda da situação, para você não ser tomado na ingenuidade, levado na conversa, né? Tenha um momento de silêncio interno. Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Vocês estão ouvindo, pensando, refletindo, para considerar tudo o que se apresenta para você, na sua cabeça, na sua vida. Então, só depois de considerar tudo isso, refletir, pensar, identificar as coisas, tome uma decisão. Assim você desenvolverá confiança em si mesmo e sabedoria. Se realmente há algo que você não sabe, ou para que você não tenha resposta, aceite o fato. Não saber algo é incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo. Ele gosta de sempre ter razão e de dar sua opinião muito pessoal. E nessas horas, quando eu quero saber tudo, sempre ter razão e dar minha opinião pessoal, é quando eu começo a ficar irritado, porque eu quero impor. Mas na realidade, o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. Evite julgar ou criticar. Seja você imparcial nos seus juízos. Não critique ninguém.
tenha uma compaixão infinita e não conheça a dualidade. Cada vez que você julga alguém, a única coisa que você faz é expressar a sua opinião pessoal. Isso é uma perda de energia, que é puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder as nossas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma palavra. Tudo que incomoda nos outros é uma projeção do que você não venceu em si mesmo. Tudo que te incomoda nos outros é uma projeção do que você não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva os seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo, não se defenda. Olha que genial isso evita irritabilidade, porque a gente quer ter o controle do outro. Deixe que cada um resolva os seus problemas. Concentre sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo, não se defenda. Por quê? Quanto mais você tenta se defender, você está dando demasiada importância às palavras dos outros. Você está dando mais força à agressão deles. Agora, se você aceita não se defender, você mostra que as opiniões dos demais não te afetam, que são simplesmente opiniões e que você não necessita de convencer eles do contrário para ser feliz. Simplesmente você não se defende, deixa para lá. Olha aí, cadê a irritabilidade? Não tem, não existe. O seu silêncio interno, a sua convicção dentro de você, torna você impassível. Então, faça uso regular do silêncio para você educar o seu ego, que tem mau costume de falar o tempo todo, né? Faça silêncio interno, aquiete seu coração, né? Para você não ficar irritadíssimo com que fulano falou isso e não sei o que, e tentando se defender, né? Pratique a arte de não falar. Tome algumas horas do dia para você ficar em silêncio total, se abstenha de falar. Né? Estamos aí no período aí de Páscoa, né? A gente teve a quaresma e tal, jejum de palavras. Esse é um exercício excelente para você conhecer e aprender esse universo interior do silêncio de dentro, ilimitado, para você, né, assim, experimentar a coisa mesmo. Progressivamente, você vai desenvolver a arte de falar sem falar, que isso te corta na raiz a irritabilidade. Você fica irritado quando você quer atingir um objetivo e que esse objetivo não tem que vir do seu desgaste de ter que fazer alguma coisa. Você tem que falar para a pessoa se convencer. Não, fale sem falar. Porque a sua verdadeira natureza interna vai substituir essa personalidade artificial que a gente fica defendendo ela por conta do ego, deixando aparecer a luz do seu coração e o poder da sabedoria do silêncio. A pessoa vai chegar na conclusão sozinha, sem você ter que fazer nada. Graças a essa força, você atrairá para si tudo o que você necessita para sua própria realização e completa libertação. Porém, você tem que ter cuidado com o ego para que ele não se infiltre. Por quê? O poder permanece dessa sabedoria do silêncio interno quando o ego se mantém tranquilo, quieto, em silêncio. Toma cuidado com o ego. O ego se impõe, né? Ele abusa desse poder. Ele se converte num veneno que envenena tudo, né? Então fique em silêncio. Cultive seu próprio poder interno. Fique em paz com você mesmo. Saiba quem você é, suas intenções, sua vida. E se tranquilize quanto a isso. Sem ter que se defender para os outros, ficar criando explicações e autoimagens e etc. Respeite a vida de tudo que existe no mundo. Não force, não manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem o que eles têm capacidade de ser. Olha aqui, gente, a grande fonte de irritação, às vezes, vem porque a gente quer ter controle do outro e a gente não tem controle do outro.
converta-se em você em ser o seu próprio mestre. Conduza você sua vida. E deixe os demais serem o que eles têm capacidade de ser. Isso corta na raiz fontes de irritação. Porque geralmente no relacionamento social eu quero ter controle do outro. Deixa ele sofrer as consequências. Em outras palavras, viva segundo essa sabedoria do silêncio interno e você vai ver que você não vai ter irritações. Essa é a sabedoria do Tao. É genial isso aqui, gente, genial. Isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês e que basta vocês digitarem no Google lá, T-A-O, Tao, sabedoria do silêncio interno. Ouça esse áudio. É um áudio desse texto que eu li. Genial. Muito, muito bom. E eu queria compartilhar uma segunda fonte de como lidar com a irritação, que é uma técnica da psicologia que se chama acalme-se, que ela é muito utilizada para tratar a ansiedade, só que pode ser aplicado também na irritabilidade que a gente vive na vida, né? Então são lá, cada letra da palavra acalme-se, A, C, A, L, M, E, S-E, acalme-se, tem um significado que eu vou dizer aqui para vocês. Por exemplo, a primeira letra do acalme-se, aceite, o A do aceite, sua irritação. Como se fosse um hóspede que você recebeu e um hóspede indesejado. Aí, ó, a Ju já praticou muito acalme-se. Que bom, Ju. Faz de conta que é um hóspede que vem na sua casa. Um hóspede indesejado lá e que você vai aceitar ele lá por um período, né? Ele vai passar. Aceite sua irritação como esse hóspede indesejado. Cedo acalme-se. Contemple a natureza, ou seja, coloque os seus pensamentos para fora de você, tirando o foco de dentro de você. Observe o que está ao redor, descreva com detalhes. Nossa, eu estou aqui, agora tem luzes, tem objetos perto de mim, eu estou sentado numa cadeira, estou ouvindo uma música agradável e etc. Eu vou tirando o foco dos pensamentos de dentro para fora. Contemple a natureza, contemple a natureza. Letra A do acalme-se, a K, né? Haja com sua irritação. Não deixe de se comportar. O mundo não vai parar para você poder se acalmar primeiro. Então, continue fazendo as coisas que você tem que fazer. Continue vivendo, apesar de estar irritado ou irritada. O L, né? O L do acalme-se. Libere o ar dos pulmões. Faça respiração. Respira, se acalma, tranquiliza você. Vai relaxando, sabe? Direcione o seu corpo para ficar mais tranquilo. Libere o ar dos pulmões, faça respirações. O M, né? Acalme-se. Mantenha todos os passos anteriores. Eu aceito que eu estou irritado. Esse hóspede está aqui dentro. É indesejado. E ele daqui um pouquinho ele passa. Contemple a natureza. Olhe para fora de você. Obrigado, Ju. Fique tranquilo. Tira o foco de dentro de você. Olha para fora, né? Continue fazendo as coisas. Haja com sua irritação. Continue vivendo. Respire. Solte o ar dos pulmões. Relaxa. Tranquiliza. Né? E mantenha os passos anteriores. Agora vem para a parte do tomar consciência. Acalme, né? Examine seus pensamentos. Troque os pensamentos negativos por pensamentos positivos com evidência real. O que está me gerando irritação? Nossa, que droga! Eu queria que meu chefe parasse de falar, fazer, pedir. Tal, sabedoria de silêncio interno. Deixa ele fazer o que ele quer. Se volte para você. Acalma seu ego. Tranquiliza você.
Faz o que está sendo pedido, não tem problema. Está insatisfeito, troca de emprego. Identifica a causa e acha uma solução. Examine seus pensamentos. Ah, mas eu acho que meu chefe vai mandar embora. Você tem evidência disso? Troque os pensamentos negativos pelos positivos com evidência real. Acalme-se. Depois que você examinou seus pensamentos, trabalhou cognitivamente ali os elementos de dentro da sua cabeça, sorria. Você venceu. Você está controlando sua irritação. E não sua irritação controlando você. Né? E o E do acalme-se, né, o último E, espere o melhor do futuro. Agora você está sob controle com sua irritação. Então, para a gente conseguir viver uma vida mais tranquila, a gente precisa saber se acalmar. A gente precisa saber se tranquilizar. E isso tudo passa, primeiramente, para a gente querer cultivar dentro de nós uma capacidade de a gente cancelar assim, essa necessidade de querer ter o controle dos outros o tempo inteiro, né? A única pessoa que você tem controle é de si próprio. Controle a você mesmo. Se acalma, né? E se você não está sabendo cadê a fonte do seu incômodo, acha, porque aí é que está a raiz da sua irritação. Quando você acha a fonte do incômodo, e aí você direciona para ela alguma força para poder afastar essa coisa de você, isso você tem que ter raiva, né? Porque a raiva é uma energia emocional ali que a gente afasta coisa que não é boa de perto da gente. Agora, você está irritado, tem alguma coisa te incomodando e você não sabe cadê. Então, identifica. E repita lá, vai lá, digita lá no Google, tal, sabedoria do silêncio interno, e cultiva isso dentro de você. Aprenda a você conseguir desistir de querer ficar tendo controle do mundo, das coisas que você não sabe, que você não tem controle. Para que ter controle de tudo? Tenha controle da sua vida, tenha controle de pessoas que te permitem te dar opiniões a respeito da vida delas, enfim. Mas do contrário, não vamos gastar energia à toa com isso, né? Porque a nossa vida ela tem que ter qualidade. As nossas relações sociais elas têm que ter essa necessidade de a gente cultivar, né? Qualidade de vida é cultivo, tá, gente? E esse cultivo ele é cotidiano, todo santo dia, tá bom? Para hoje era isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês a respeito de como nós podemos controlar, manejar um pouco mais a nossa irritabilidade. Sexta-feira temos a live da virtude. Não vou falar qual que é o tema da live. Vai ser um tema muito bom, já adianto a vocês. E espero que vocês estejam presentes, né? Cíntia, olha, a emoção você nunca vai ter controle, Cíntia. Sabe por quê? Você é um ser humano que é dotado de uma capacidade emocional. E essa capacidade emocional, ela é protetiva para você. Talvez o que você esteja querendo dizer, Cíntia, é de que você quer ter o controle das reações emocionais intensas demais. Aí tudo bem. Só que deixar de se emocionar é impossível na condição humana, tá? Nós precisamos das emoções para a gente poder saber viver. Agora, a forma de intensidade dessas emoções é aí que você vai colocar em prática, né? Alguns exercícios, algumas técnicas para poder você não reagir tão intensamente. Então isso aí pode sinalizar a necessidade de um acompanhamento, viu, Cíntia? Então é necessário você ver direitinho como é que qual é o padrão de reatividade que você manifesta nas coisas, porque existem pessoas que são muito intensas mesmo nesse ponto, né? E aí necessita de alguns ajustes para você se manter equilibrada. Dicas para você tentar entrar em contato, assim, atualmente nós estamos na quarentena e não temos podido, né? Mas tudo que você puder fazer para relaxar, Cíntia, te ajuda, tá? Yoga pode te ajudar, fazer uma atividade física que você fique mais tranquilo, uma natação, alguma coisa assim, dança que você possa colocar para fora as suas emoções ali mesmo, alguma coisa que você possa extravasar suas emoções, porque às vezes você não tem oportunidade, você extravasa na vida, né? E um acompanhamento profissional também para te ajudar, tá bom? Ju, mande uma música para nós. Ixi, não, aí não, outro dia. Então, beleza, gente. Sexta-feira nós vamos ter live, é a live da virtude.
É uma live muito, muito boa. Espero que vocês estejam presentes, porque vou fazer um spoilerzinho aqui. O que a gente vai ter que falar é sobre aquela capacidade de aceita que dói menos, sabe assim? O que a gente tem que aceitar, né, na vida para a gente poder conseguir ficar mais tranquilo, mais de boa com a vida, né? Porque nesse processo a gente tem que fazer o sacrifício da nossa própria vontade para que a gente consiga fazer coisas boas e evitar as coisas ruins. Assim a gente alcança a qualidade de vida, a gente alcança qualidade nas relações sociais, né? E eu tenho que saber lidar, eu particularmente tenho que saber lidar com a relação que eu tenho diante dos objetivos que eu quero alcançar e tem gente atrapalhando, né? A raiva é isso, a ira é isso, né? Eu quero alcançar metas, eu quero alcançar objetivos e tem gente interferindo nisso. No que isso me interfere, eu tenho que saber lidar melhor com isso. Eu tenho que saber manejar essas coisas, porque senão eu vou manifestar atitudes que vão empobrecer, que vão sacrificar a minha relação social com as pessoas em geral, tá bom? Quero agradecer a presença de todo mundo que chegou aqui agora, que chegou depois, né? Sexta-feira temos live, todas as segundas, quartas, sextas e domingos temos lives, sempre às 21 horas. Combinado? Obrigado, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até sexta-feira.